Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, eu sou o professor Matheus Junqueiro, dou aulas online de canto gregoriano para alunos de todo o Brasil. E é uma grande alegria que nós estejamos aqui para que nós possamos dar os primeiros passos rumo ao aprendizado do canto gregoriano. Eu quero te parabenizar em primeiro lugar por essa iniciativa, porque muita gente, ao ouvir falar do canto gregoriano, pensa que esse canto é totalmente inacessível, que ele é muito difícil e que é impossível de aprender. Ao contrário, o canto gregoriano ele não é tão difícil quanto parece. Em primeiro lugar, é necessário compreender que a escrita musical ela só surgiu em torno do século IX. Isso quer dizer que, até o século IX, não havia nenhum meio de notação musical. As músicas eram transmitidas sempre, então, de maneira oral. E o canto gregoriano, portanto, que já estava totalmente definido, ao menos desde o século VI, foi transmitido durante vários séculos de maneira oral. Os cantores de canto gregoriano eram obrigados, então, a gravar todas as melodias de cor, o que seria absolutamente impossível se esse canto fosse um canto totalmente difícil e impossível de ser aprendido. Em segundo lugar, o próprio estudo técnico das melodias gregorianas nos mostra que essas melodias não são tão difíceis quanto as músicas modernas, por exemplo. Ao contrário das músicas atuais, que apresentam, então, escalas cromáticas, várias alterações, intervalos bastante desenvolvidos, no canto gregoriano a gente tem intervalos bastante reduzidos, uma pequena amplitude no canto, a única alteração admitida é o si bemol, não existe então nenhuma síncope, cromatismo, nada disso no canto gregoriano, o que faz dele um canto muito mais fácil do que a grande maior parte das músicas modernas. Por outro lado, de um ponto de vista rítmico, o canto gregoriano ele apresenta um ritmo livre, o que libera o cantor daquele peso da medida, da pulsação, do compasso, que muitas vezes é bastante difícil para quem está começando. Por fim, o fato de o canto gregoriano ser um canto monódico, quer dizer, a gente tem todas as vozes cantando as mesmas notas, ele é um canto a uma só voz. Isso facilita muito o trabalho de um coro, por exemplo, que ao invés de ter que aprender várias vozes diferentes, vai aprender então uma única voz. Então, o canto gregoriano ele é um canto possível de ser cantado. Ele é um canto mais fácil do que parece, e aqui nesse pequeno curso a gente quer, então, dar todos os meios para que vocês possam alcançar esse aprendizado do canto gregoriano. Antes de começarmos a dar os primeiros passos para uma boa execução do canto gregoriano, é necessário definir o que é o canto gregoriano. Para muitos dos nossos contemporâneos, o canto gregoriano não passa de um canto mágico, que era utilizado nos mosteiros medievais, uma música, então, antiga, incompreensível, monótona, sem ritmo. Para outros, o canto gregoriano é uma espécie de canto relaxante para ser utilizado em sessões de yoga, por exemplo. Mas, na verdade, isso não passa de uma série de preconceitos por uma falta de compreensão a respeito da natureza musical, artística, litúrgica desse maravilhoso canto que é o patrimônio da Igreja Católica. Dentro do ambiente musical geral, nas universidades, nos conservatórios de música, muitas vezes o canto gregoriano ele é visto como um mero capítulo da história da música. Mais uma vez, isso acontece por uma falta de conhecimento da verdadeira natureza desse canto. E é sobre isso que a gente quer falar agora. O que é, propriamente falando, o canto gregoriano? Existem vários níveis de resposta e a gente vai progredindo pouco a pouco, então, para poder chegar numa resposta mais completa e objetiva do que seja o canto gregoriano. Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que o canto gregoriano é um tipo de canto, que ele é uma arte musical. E, de fato, o canto gregoriano ele é uma arte. E, como toda arte, ele tem uma série de exigências técnicas e artísticas a serem seguidas, o que só pode ser obtido com bastante estudo e dedicação. De fato, o canto gregoriano ele é a seiva que nutriu todos os ramos da música europeia. Os grandes compositores de todas as gerações exaltaram a beleza do canto gregoriano. Mozart diz que trocaria todas as suas obras pela composição dos prefácios gregorianos. Imagine as grandes obras de Mozart e ele seria capaz de trocar tudo isso
pela honra de ter composto os prefácios gregorianos. Beethoven disse que se alguém quer aprender a fazer verdadeira música sacra, é necessário que se inspire nos salmos e cânticos católicos que compõem o canto gregoriano. Liszt disse que o canto gregoriano é superior a todas as suas obras de música sacra. Portanto, o canto gregoriano ele é uma arte verdadeira. Como arte, tem regras específicas e princípios a serem obedecidos para a sua boa execução, que a gente vai tentar aprender aqui nesse pequeno curso. No entanto, definir o canto gregoriano apenas como um tipo de canto seria uma resposta extremamente simplista. O canto gregoriano é muito mais do que uma arte, muito mais do que um tipo de canto. O canto gregoriano, além disso, ele é o canto próprio da Igreja Romana. Esse ponto de partida deve ser sempre lembrado. O canto gregoriano não é como os outros cantos sacros. Ele é o canto próprio da Igreja, o canto que pertence à Igreja. Como diz o Papa São Pio X no motu próprio Tra le Solitudine, o canto gregoriano é o único que ela herdou dos antigos padres, que conservou cuidadosamente no decurso dos séculos e que, como seu, propõe diretamente aos fiéis. Esse canto foi então desenvolvido juntamente com a teologia e a liturgia católicas. E por isso, então, esse canto é o canto da Igreja e feito para todos os filhos da Igreja. Infelizmente, hoje em dia, dentro da própria Igreja, a gente ouve muitas autoridades dizendo que o canto gregoriano é um canto elitista, que é um canto ultrapassado e que não é feito para todos os filhos da Igreja. Isso é falso, porque a Igreja não é uma mãe megera, mas ao contrário, ela é mãe de todos os seus filhos e todos podem participar plenamente do canto gregoriano. Eu, como professor de canto gregoriano, tenho experiência com isso, porque tenho alunos de diversas idades, de diversas classes sociais, por exemplo, e o canto gregoriano é acessível igualmente a todos. As crianças aprendem esse canto com muita facilidade. Inúmeros fiéis que muitas vezes são analfabetos, extremamente carentes, são capazes de cantar as melodias gregorianas mais simples. Esse canto também não é um canto do passado, um canto ultrapassado, porque o canto gregoriano ele é uma arte, e a arte nunca é ultrapassada. E ele também é uma oração, e a oração jamais será ultrapassada. O canto gregoriano, então, atravessou os séculos, sem perder nada da sua beleza, do seu poder, da sua grandeza. E a Igreja, então, reconhece o canto gregoriano como o seu canto próprio. No entanto, definir o canto gregoriano como canto próprio da Igreja ainda seria simplista, porque muito além de ser um canto e muito além de ser o canto próprio da Igreja, o canto gregoriano ele é a oração cantada da Igreja. Isso quer dizer que a Santa Igreja, ao pensar no culto divino, ao pensar nos textos que ela escolhe para a Sagrada Liturgia, ela então comenta e interpreta esses textos através do canto, que é justamente o canto gregoriano. O canto gregoriano ele é como uma exegese dos textos sagrados. A Santa Igreja pega o som, consagra esse som, e então, através desse som, ela vai comentar, interpretar e dar uma maior significação àquele texto litúrgico. A gente vê isso claramente em vários trechos do repertório gregoriano ao longo do ano litúrgico. Se a gente pega, por exemplo, o introito Dominus Dixit da Missa do Natal, a gente vai ver nesse belo introito que a gente tem, então, uma amplitude muito baixa, a nota mais grave é um Dó, a nota mais aguda é um Sol, quer dizer, uma distância aí de 5 notas, uma quinta, um canto de amplitude bastante reduzida. E então, logo no começo desse canto, a gente tem uma sequência de terças que se alternam, Ré, Fá, Fá, Ré, Fá, Dó, Mi. Uma sequência de muitas terças como que se balançando. E por que isso? A gente está falando do introito da missa da meia-noite do Natal. É o menino Jesus que canta esse canto. Dominus dixit ad me. O Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O menino Jesus canta, então, aquele diálogo eterno que ele teve com seu pai, e então a Igreja empresta a sua voz a esse menininho na manjedoura que acabou de nascer. Por isso, a Igreja, quando vai então selecionar os intervalos para esse canto, a Igreja utiliza de terças, que são intervalos bastante pequenos e intervalos bastante repetitivos, porque assim como uma criancinha no berço, que não tem muita amplitude, que não se mexe com movimentos muito largos, mas que apenas se balança, a Igreja então representa através dessas terças o movimento do menino Jesus no berço. Por exemplo,
Dominus dixitat me, Filius meus és tu. Observem essas terças. Do, ré, fá, dominus, fá, ré. Depois, ré, fá, dó, mi, ré. Dixitat me. Justamente, a gente tem aqui o movimento de uma criança que se balança no berço. É o menino Jesus que, enquanto se balança na manjedoura, canta esse diálogo que ele teve desde toda a eternidade com o seu pai. Do mesmo modo, se a gente observa, por exemplo, o introito da festa da Ascensão de Nosso Senhor, a Ascensão de Nosso Senhor aos céus, a gente vai ter, então, um movimento melódico belíssimo que vai subindo gradativamente. A igreja, então, olhando para esse texto, Viri Galilei, quid admiramini aspicientes in celum, ó homens da Galileia, o que admirais olhando para o céu? A igreja, então, contemplando esse movimento da cabeça dos apóstolos que se dirige para o céu, olhando Jesus Cristo, nosso Senhor, que sobe aos céus, a melodia então acompanha esse movimento progressivo da cabeça dos apóstolos e a gente vai ter então um movimento que faz Viri Galilei, quer dizer, a cabeça dos apóstolos que vai subindo ao céu. E então, quando os apóstolos pairam a cabeça olhando para o céu, admirando Nosso Senhor que acaba de subir ao céu, a igreja então paira uma nota no mais agudo da partitura, cantando Quid admiramini. Isso quer dizer, então, que a igreja, através do canto gregoriano, ela não somente coloca ali notas para poder ornamentar o texto litúrgico, mas a igreja comenta o próprio texto litúrgico, de um modo que o canto gregoriano é chamado por alguns autores de patrologia musical. Isso quer dizer o quê? Que sem eu ter lido Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, por exemplo, sem nunca ter lido o que eles dizem a respeito daquele texto, eu ouvindo o canto gregoriano e conhecendo todas as nuances do canto gregoriano, eu consigo entender o que a igreja quer expressar através daquele texto. Por isso, então, a igreja diz-nos, em síntese, que quando a gente canta o canto gregoriano, a gente exprime precisamente o pensamento da igreja sobre esses textos. Mas dizer que o canto gregoriano ele é a oração cantada da igreja, ou essa interpretação sonora dos textos litúrgicos, ainda é uma resposta incompleta. Porque, além disso, nós temos que considerar o fato de que o canto gregoriano ele é contextualizado liturgicamente. Isso quer dizer que o canto gregoriano ele não é apenas colocado na liturgia, mas ele se faz a própria liturgia. Alguns autores dizem que nós não cantamos na missa, mas nós cantamos a missa. Isso quer dizer que cada canto gregoriano ele é pensado para um determinado momento litúrgico, para um determinado contexto litúrgico. E então, cada peça do gregoriano vai se fundir na liturgia de tal modo que vai haver uma identidade enorme, então, entre o gregoriano e a própria liturgia. Então, numa resposta mais completa, para definir o canto gregoriano, seria necessário dizer que o canto gregoriano é essa oração cantada da igreja, interpretada e contextualizada liturgicamente. Quando a igreja pensa, por exemplo, no introito, que é um canto de entrada, a gente tem, então, uma estrutura de uma salmodia antifonal. Todos os introitos, esses cantos de entrada, então, são compostos com a estrutura de uma salmodia antifonal. Isso quer dizer que a igreja pensa não só nas notas que ela vai utilizar para poder levar esse texto litúrgico à sua maior expressividade, mas ela pensa mesmo na forma que essas notas vão assumir. Quer dizer, a forma de uma salmodia antifonal, por exemplo, no caso do introito. Então, o gregoriano, ele é colocado na liturgia, mas muito mais do que isso, ele se faz a própria liturgia, e por isso o canto gregoriano é esse canto próprio da igreja, interpretado e contextualizado liturgicamente. Muito bem, então depois de ter definido o canto gregoriano, como essa oração própria da igreja, cantada, interpretada e contextualizada liturgicamente, na próxima aula nós falaremos sobre a supremacia do canto gregoriano. Por que o canto gregoriano é o canto supremo, é a música sacra por excelência, como diz o Papa São Pio X. Salve Maria, viva Cristo Rei!